boa noite. O meu nome é Fernanda, eu sou de Jaraguá do Sul, da Igreja Casa de Oração para Todos os Povos, e recebi o convite bem especial da Rose e do Ademar Neto para estar essa noite aqui trazendo uma palavra do Senhor. Estamos estudando as parábolas de Jesus e esta noite nós vamos falar um pouco sobre a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor, que está em Mateus 13, 44 ao 46. Mas antes de fazer essa leitura, eu gostaria muito de trazer a mensagem que está no versículo 9 do capítulo 13, que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que eu gostaria de trazer essa mensagem para todos? Porque é muito importante nós tomarmos agora atento do que o Senhor tem nos colocado nas parábolas, porque Jesus falava em parábolas, porque na época tinham muitos seguidores que andavam com ele, mas zombavam dele. Então ele falava em parábolas para que entendessem ele, aqueles que realmente conheciam ele e amavam ele. Também no capítulo 13 do versículo 11, Jesus disse: porque vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Daí no 12 segue: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por que Jesus colocou isso aqui? Para despertar as pessoas que realmente têm o quê? O Senhor no coração, que tem o desejo de buscá-lo em espírito e em verdade. Então, as parábolas, nós precisamos ter um coração quebrantado, para que possamos entender o que ele está falando. Quando nós falamos em parábola, nós precisamos nos despertar que a parábola ela é algo que traz indiretamente, mas ela traz grandes verdades. Então, agora eu vou ler o 13:44. Que é a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. No 44 segue: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou, escondeu, e então pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. No 45 segue: outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Aqui ele fala de um tesouro escondido. Então nós podemos abrir vários leques e tem muitas situações que teria como despertar aqui para que o Senhor fale com cada um. E o Senhor fala diferente, como ele fala comigo, ele pode falar com você. Quando o Senhor fala de um tesouro escondido, ele precisa ministrar o coração. Então, que nós possamos nessa noite, que o nosso coração esteja realmente quebrantado diante do Senhor, para entender o que ele quer falar. Bem especial, eu quero trazer essa noite também, que está em Salmos 78:2, que diz: Jesus fala: pois lhe falarei por meio de parábolas, ensinarei enigmas de nosso passado. Quando ele fala em enigmas, são coisas difíceis de entender. Mas quando que eu entendo alguém? Qual é a mensagem que eu, Fernanda, gostaria muito de deixar essa noite? Eu entendo alguém quando eu a conheço. É muito forte nós termos um relacionamento. Se eu tenho um relacionamento com o Senhor, é fácil entender o que ele está trazendo a mensagem para que eu entenda. Então, eu tenho um tesouro e às vezes se me perguntar imediatamente: Fernanda, qual é o seu tesouro? Eu não vou conseguir responder, assim como talvez você não vai conseguir responder. O que nós precisaríamos sempre buscar? Buscar ter essa intimidade com o Senhor para ter entendimento do verdadeiro tesouro. Quando ele fala em pérolas, pérolas é algo de grande valor. Eu tenho algo de valor que para uma outra pessoa pode ser que não tenha valor, porque as nossas vidas são diferentes.
eu gostaria muito de deixar também essa noite algumas perguntas. Hoje, qual que é a prioridade da sua vida? Todos nós temos prioridade, todos nós temos as nossas vontades, os nossos desejos, mas às vezes isso fica oculto. É isso que eu entendo que a palavra de Deus fala conosco essa noite. Quando ele fala em parábolas, indiretamente ele está chamando a nossa atenção. Então eu quero acreditar que essa noite o Senhor quer falar com quem está nos assistindo, com quem tem a oportunidade, porque eu também acredito que ouvir o que o Senhor fala é uma oportunidade. Então, quando eu tenho uma prioridade, eu acredito que ali está o meu tesouro. E nós precisamos ser sinceras conosco mesmo. Eu tenho que ser sincera comigo, assim como você precisa ser sincera com você. Às vezes as pessoas questionam, eu não tenho nada de valor. Eu já ouvi e eu fico muito triste com este comentário que alguém possa trazer. Eu já ouvi pessoas comentando a dificuldade do dia a dia, mas qual que é a prioridade desta pessoa? Então, por que às vezes a pessoa vem e nos traz essa mensagem de dias difíceis, que eu não tenho... É muito comum, às vezes, a pessoa falar, eu não tenho algo de valor, porque está escondido, porque é um tesouro escondido. Então, como que eu vou descobrir qual que é o meu tesouro? O meu tesouro, ele está ali onde eu não estou conseguindo identificar. E como que eu vou identificar isso? Porque quando o Senhor colocou aqui que o tesouro escondido da pérola de grande valor, Ele quer ministrar os nossos corações, assim como Ele ministrou no passado, eu creio que Ele ministra hoje, porque Ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje. Então nós precisamos pedir, buscar isso em oração. E em Hebreus, eu gostaria muito de ler Hebreus 4:12, para nós termos entendimento da palavra, porque às vezes o que falta é entendimento, intimidade e entendimento. Não basta também ter o conhecimento e não ter a sabedoria. Então, em Hebreus 4:12, ele nos deixa a mensagem. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. É penetrante até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então o Senhor, Ele sonda o meu coração, o seu coração. Então essa é uma palavra muito maravilhosa que nós podemos guardar, refletir, pedir para que o Senhor ministre verdadeiramente sobre qual que é a intenção do meu coração e quais que são os meus pensamentos, porque os nossos pensamentos nos levam a descobrir coisas ocultas. Então, quando eu busco a palavra do Senhor, quando eu vou estudar a palavra do Senhor, ninguém mais tira essa intimidade que eu tenho com Ele. Então, antigamente, se a gente vai estudar a palavra de Deus e se aprofundar na palavra, tem pessoas que não entendiam as parábolas porque não amavam Jesus. Então, se eu amo o Senhor, se eu conheço, se eu tenho certeza do que Ele fez e do que Ele faz na minha vida, ninguém tira da minha pessoa, do meu ser, essa intimidade que eu tenho com Ele e essa certeza que eu tenho um tesouro e que eu sei verdadeiramente que é em Cristo Jesus que eu vou conseguir buscar todas as coisas necessárias para que eu possa falar verdadeiramente que eu sei qual que é o tesouro escondido que eu tenho. Então nós precisamos verdadeiramente buscar no Senhor. É Ele, nós não temos outro caminho, né? A pérola de grande valor, quando nós aprofundamos, ela nos traz também, é igual falar em salvação. A pérola, ela é como se fosse a nossa salvação. Então, não há nada mais precioso do que a salvação. A salvação que eu sei que é em Cristo Jesus que eu busco. Para isso eu preciso ter intimidade com o Senhor
E como que eu sei que eu sou uma pérola? Eu consigo falar verdadeiramente que eu sou uma pérola, que eu sou a menina dos olhos do Senhor, porque nos dias que nós vivemos, a gente escuta, compartilha e convive com muitas mulheres. Eu sou massoterapeuta, então eu tenho a oportunidade de conversar com muitas mulheres, também sou líder do curso Mulher Única, e a convivência e o desejo de buscar, de fazer o bem, de conviver. Então é muito importante que verdadeiramente a gente tenha essa singularidade de falar eu sou uma pérola. Só que para isso eu tenho as minhas dificuldades. Só que a palavra do Senhor ela vem nos orientando desde o princípio. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então quando eu levo os dias com alegria, que o Senhor também vem nos falar, né? Alegrai-vos, o Senhor diz. Então que um coração alegre formoseia o rosto e assim segue. Mas quando nós nos deparamos com as nossas dificuldades, nós vivemos uma parábola, né? A nossa vida, o Senhor ele falava em parábolas e ele continua falando em parábolas. Porque se um ser desconhece o poder do Senhor, ele não acredita, então vive com aquela dificuldade sem buscar o tesouro escondido. Quando eu conheço o poder que habita através da vida de Jesus, que ele vem, que o Espírito Santo de Deus é consolador e ele faz morada e ele transforma, tudo fica mais claro. Então eu, Fernanda, posso falar para vocês, eu tenho autoridade, eu creio que o Espírito Santo de Deus ele nos chama e não podemos deixar passar em branco e não falar. Eu posso falar nesta noite que para sermos uma pérola, nós precisamos sofrer. Eu até tenho aqui escrito, tem pessoas que conhecem, mas tem pessoas que desconhecem. O que é uma pérola? É uma ostra que não foi ferida, não produz pérolas. As pérolas são resultado de substâncias estranhas indesejáveis. Então, às vezes, eu não desejo algo na minha vida, mas é só assim que eu vou ser uma pérola. Não existe pérola sem dor. Então, uma mensagem muito forte que eu quero deixar essa noite, que nós precisamos nos submetermos às dores, porque o Senhor, ele nos deixou tudo que ele deixou através da dor, e que foi a dor e morte de cruz. Então, quando eu olho para a cruz, que os meus olhos estão firmes na palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz, fica mais fácil de eu ter certeza que existe um tesouro escondido, que existe uma pérola de grande valor, que esta pérola seja eu, que esta pérola seja você e que nós possamos buscar isso onde? Na cruz. Porque foi na cruz aonde ele se entregou, foi morte de cruz, foi com humilhação, às vezes nós somos humilhadas, mas o importante é que realmente nós conseguimos buscar na verdade. A verdade ela é clara, o Senhor nos deixou escrito, Ele traz pessoas para estar nos auxiliando, nos abraçando. Precisamos ter relacionamento com pessoas que realmente possam nos auxiliar nessas dúvidas de como que eu vou descobrir sobre o tesouro escondido. Sou uma pérola, precisamos ser positivas e verdadeiramente firmar os olhos para o Senhor. Então, que a doce presença do Espírito Santo de Deus possa habitar na sua vida, que você possa agradecer ao Senhor por essas parábolas, porque Ele vem falando mesmo e Ele quer despertar para que possamos nos levantar e declarar que somos pérolas do Senhor. E é através disso que nós recebemos a salvação, que você possa receber a salvação em nome de Jesus Cristo, que você tenha uma noite abençoada.
que possa também estar refletindo dentro das parábolas, buscando ter mais intimidade com o Senhor. Esse é o desejo do meu coração para você nesta noite, em nome de Jesus.